que é a autossabotagem e como o merecimento pode se tornar um obstáculo interno. Quando falamos em merecimento, geralmente pensamos em algo positivo, a ideia de que devemos receber coisas boas na vida por nossos esforços, qualidades ou conquistas. No entanto, há um lado pouco explorado dessa crença. O merecimento pode, paradoxalmente, se transformar em um dos maiores inimigos da nossa própria evolução, virando autossabotagem. Mas o que isso significa exatamente? A autossabotagem é um padrão de comportamento, geralmente inconsciente, em que a pessoa coloca barreiras para seu próprio sucesso, crescimento ou felicidade. É como se houvesse um inimigo interno, uma voz ou crença que interfere, atrapalha e mina as oportunidades de alcançar o que desejamos. Esse comportamento pode se manifestar de várias formas: procrastinação, autocrítica excessiva, medo da rejeição ou do fracasso, e até a recusa direta de oportunidades que são boas para nós. Mas como o merecimento entra nisso? Muitas vezes, o problema começa com uma crença limitante, a ideia de que não sou bom o suficiente, não mereço coisas boas, ou não sou digno do sucesso. Essas crenças profundas se formam a partir de experiências negativas, críticas recorrentes, rejeições, traumas e até mensagens internas que aprendemos desde a infância. O sentimento de desmerecimento leva a comportamentos autossabotadores que criam um ciclo vicioso. Quanto mais nos sabotamos, mais parece comprovado que não merecemos. Por exemplo, imagine alguém que trabalha arduamente, mas que, ao ser ofertado uma promoção importante, hesita e evita o compromisso. Essa pessoa pode sentir medo do sucesso, acreditando que não está à altura, e essa insegurança a faz criar desculpas, procrastinar ou até desistir da oportunidade. Essa é uma forma clássica de autossabotagem ligada ao merecimento. Outro aspecto comum ocorre nas relações pessoais. Quem não sente que merece amor e respeito pode permanecer em relacionamentos tóxicos ou evitar vínculos profundos, reforçando o ciclo de sofrimento e reforçando a ideia de que não merece algo melhor. É importante entender que merecimento não é só resultado ou prêmio. É também uma crença interna sobre quem somos. Quando essa crença é negativa ou distorcida, ela vira um sabotador silencioso da nossa transformação. Para começar a quebrar esse ciclo, é essencial identificar esses padrões internos e como eles se manifestam no dia a dia. Alguns sinais comuns incluem o perfeccionismo paralisante, a autocrítica que tolhe iniciativas, o medo exacerbado de errar ou de ser julgado, e um sentimento constante de que algo está faltando, mesmo quando a lógica diz o contrário. No fundo, quando o merecimento transforma-se em autossabotagem, estamos diante de um conflito interno entre o desejo genuíno de crescer e um medo inconsciente de mudar, de se expor ou de realmente aceitar o sucesso e a felicidade. Neste bloco inicial, é fundamental abrir espaço para essa reflexão honesta, reconhecendo que todos nós, em algum momento, podemos ter esses pensamentos sabotadores e que a transformação verdadeira começa no autoconhecimento e na disposição para encarar com coragem nossas próprias crenças limitantes. As raízes psicológicas da autossabotagem relacionada ao merecimento. Para aprofundar o entendimento sobre como o merecimento pode se transformar em autossabotagem, é crucial explorar as raízes psicológicas desse processo. O comportamento autossabotador não surge do nada. Ele tem origem em padrões emocionais complexos e muitas vezes profundamente enraizados na nossa história pessoal. Um dos principais fatores são as crenças limitantes. Essas crenças são como roteiros mentais que criamos ao longo da vida sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Muitas vezes, nascem da nossa infância e adolescência, períodos críticos para a formação da nossa autoimagem e autoestima. Frases repetidas por figuras de autoridade como "você não é suficiente" ou "não merece coisas boas" podem instalar uma dúvida interna crônica que permanece ativa mesmo na vida adulta. Além disso, essas crenças estão frequentemente ligadas a sentimentos de culpa e vergonha.
A culpa pode surgir quando a pessoa acredita que desejar ou alcançar algo positivo é egoísmo ou injusto, um sinal claro de que ela não se sente merecedora. Já a vergonha está associada à sensação de ser fundamentalmente inadequado ou defeituoso, o que dificulta a aceitação do merecimento como algo natural. Outro aspecto relevante é a síndrome do impostor, um fenômeno psicológico bastante comum entre pessoas de alta performance, mas que também pode atingir qualquer indivíduo. Quem sofre desse quadro sente que seu sucesso ou conquistas não são legítimos, que está enganando os outros e que será descoberto a qualquer momento. Essa crença alimenta a autossabotagem, pois leva a pessoa a evitar oportunidades que reforcem essa percepção interna negativa ou a boicotar seu próprio progresso para evitar o exposto. É fundamental reconhecer também a influência do medo do desconhecido, da mudança, do julgamento externo e até do sucesso. O sucesso pode parecer perigoso para quem não está emocionalmente preparado, porque traz responsabilidades, mudanças no ambiente social e rompe com a zona de conforto. Esse medo pode gerar bloqueios e resistência interna, que se manifestam como autossabotagem. Psicólogos e especialistas em desenvolvimento pessoal costumam destacar que a autossabotagem é, em última instância, uma forma de autoproteção. Por pior que pareça, ela tenta impedir que a pessoa sofra mais do que já sofre. Por isso, não se trata de um defeito, mas de uma estratégia equivocada. E a cura vem primeiro pelo acolhimento dessas partes internas feridas. Abordagens terapêuticas como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, ajudam a desestruturar essas crenças e comportamentos. A TCC ensina a identificar pensamentos automáticos negativos, questioná-los e substituí-los por reflexões mais realistas e positivas. Além disso, tecnologias emocionais, como a terapia de aceitação e compromisso, ACT, auxiliam a lidar com o medo e a vergonha, promovendo maior aceitação de si mesmo e coragem para agir. Exemplos práticos incluem exercícios de journaling ou escrita reflexiva, que facilitam o autoquestionamento. Que crença sobre merecimento está me limitando hoje? Que evidências tenho que provem o contrário dessas crenças? Como posso me tratar com mais compaixão? Este bloco reforça que para superar a autossabotagem vinculada ao merecimento, é imprescindível investir em autoconhecimento, terapia ou práticas que promovam a reconstrução saudável da autoestima e da segurança interna. Autossabotagem na prática. Como ela se manifesta nas áreas-chave da vida. Neste ponto da nossa reflexão, é importante identificar como a autossabotagem ligada ao merecimento se manifesta na prática, afetando diferentes áreas da vida: carreira, relacionamentos, saúde e desenvolvimento pessoal. Reconhecer esses sinais no cotidiano é essencial para que possamos agir antes que esses padrões nos limitem ainda mais. Na carreira, a autossabotagem pode se traduzir de diversas formas, como procrastinação, medo de assumir desafios maiores, recusa de promoções, falta de confiança ao apresentar ideias, ou até mesmo comportamentos autodestrutivos no ambiente de trabalho, como conflitos desnecessários ou negligenciar responsabilidades importantes. Tudo isso geralmente emerge do mesmo medo interno de não ser suficientemente bom ou merecedor do sucesso. A pessoa pode, inconscientemente, queimar pontes para evitar o que julga ser uma possível decepção futura. Exemplo prático: alguém trabalha duro, recebe feedbacks positivos, mas ao ser chamado para liderar um projeto importante, sente ansiedade intensa e começa a adiar reuniões, criar desculpas ou desistir da oportunidade. Esse comportamento, embora pareça contraditório, é uma forma que a mente encontra para reduzir a pressão da autoexigência e o medo do fracasso, mesmo que isso prejudique o próprio crescimento. Nos relacionamentos, a autossabotagem aparece quando a pessoa não se permite receber amor, apoio ou respeito. Pode manter-se em relações tóxicas, criar conflitos desnecessários, evitar a intimidade verdadeira por medo de rejeição ou abandono, ou até mesmo terminar relacionamentos promissores sem razão aparente. O sentimento de não merecer amor
faz com que o indivíduo tolhe a sua capacidade de aceitação e conexão profunda. Um exemplo comum: alguém que sempre sente que não é o suficiente para seu parceiro acaba se afastando emocionalmente ou provocando brigas, evitando que o relacionamento se aprofunde. Esse mecanismo, apesar de doloroso, é uma proteção para não se sentir vulnerável ou rejeitado. Outra área impactada é a saúde física e mental. A autossabotagem pode impedir a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares ou descanso adequado. Pode manifestar-se também na negligência do autocuidado, precedida pela crença de que não merece ou não é importante. O resultado são consequências que, por mais paradoxal que pareça, confirmam a visão negativa que a pessoa tem de si mesma. A procrastinação em agendar consultas médicas, o abuso de substâncias como forma de fuga da realidade, ou a dificuldade em estabelecer limites no trabalho são formas sutis e perigosas que a autossabotagem toma para interferir na saúde e bem-estar. Por fim, na esfera do desenvolvimento pessoal e espiritual, a autossabotagem pode se manifestar na resistência em investir em si, seja por medo de mudanças, vergonha ou insegurança. Apesar do desejo de crescimento e transformação, a pessoa pode abandonar cursos, terapias, práticas meditativas ou leituras que poderiam ajudá-la, mantendo-se na zona de conforto, mesmo que essa zona represente estagnação. Essas manifestações práticas mostram que a autossabotagem está presente de forma multifacetada e que o autoconhecimento é a chave para perceber quando estamos entrando nesses ciclos prejudiciais. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para romper o ciclo do merecimento distorcido, abrindo espaço para atitudes conscientes que promovam a verdadeira valorização de si mesmo. Estratégias práticas para reconhecer e enfrentar a autossabotagem do merecimento. Agora que já entendemos o que é a autossabotagem do merecimento, suas raízes e como ela se manifesta na prática, é hora de avançar para um território essencial: o das estratégias práticas para reconhecê-la e enfrentá-la no dia a dia. O primeiro passo é a conscientização. Muitas pessoas vivem esse processo inconscientemente, sem identificar que estão, por trás de escolhas e comportamentos, se autossabotando. Para sair desse ciclo, é necessário que você comece a observar seus pensamentos, emoções e decisões com atenção, quase como um investigador da própria mente. Manter um diário ou registro das situações em que você se sente bloqueado, ansioso ou procrastina pode ajudar esse processo. Pergunte-se sempre: por que estou evitando essa tarefa? Quais crenças estão por trás desse comportamento? Uma das ferramentas mais eficazes é o questionamento das crenças limitantes. Quando perceber uma voz interna dizendo que você não merece ou não é capaz, questione a origem dessa ideia. Busque evidências que contradigam essa crença. Por exemplo, se você pensa, não sou bom o suficiente, escreva momentos em que você teve sucesso, recebeu elogios ou superou dificuldades. Esse exercício ajuda a fortalecer uma autoimagem mais realista e positiva. Outra estratégia fundamental é a prática da autocompaixão. Muitas vezes, tendemos a ser extremamente duros conosco, o que aumenta a autocrítica e alimenta a autossabotagem. Trate-se com gentileza, como faria com um amigo querido que está passando por dificuldades. Reconheça que errar, sentir medo ou insegurança é humano e faz parte do processo de crescimento. Substituir o julgamento pela compreensão reduz a ansiedade e cria um ambiente interno mais propício para agir. A definição de pequenas metas é um passo essencial para vencer o medo do sucesso e da mudança. Ao invés de tentar mudar tudo de uma vez, que pode assustar e paralisar, estabeleça objetivos pequenos e alcançáveis que demonstrem o seu merecimento passo a passo. Cada pequena conquista ajuda a construir confiança e reduzir as barreiras internas. Práticas diárias como meditação, mindfulness e exercícios de respiração também auxiliam a perceber os momentos de autossabotagem em tempo real, quebrando o ciclo do piloto automático.
Essas técnicas ampliam a consciência do presente e permitem mudanças rápidas de mindset. Por fim, não subestime o poder do apoio externo. Buscar ajuda profissional, como terapia, coaching ou grupos de apoio, pode acelerar o processo de identificação e superação desses padrões sabotadores. Além disso, conversar com pessoas de confiança que incentivem seu crescimento pode fortalecer sua rede de suporte emocional. Neste bloco, o que fica claro é que o enfrentamento da autossabotagem vinculada ao merecimento é um processo contínuo, que requer paciência, prática e coragem para reescrever os velhos roteiros que te impedem de ser a pessoa que você deseja. Como a autossabotagem influencia a produtividade e o alcance de metas? Na trajetória pessoal e profissional, a autossabotagem relacionada ao merecimento é um dos maiores impedimentos para a construção de uma rotina produtiva e o alcance de metas reais. Muitas vezes a pessoa tem um desejo profundo de alcançar objetivos importantes, mas acaba criando barreiras internas que limitam seu desempenho. Um dos impactos mais evidentes é a procrastinação. Quando acreditamos que não merecemos o sucesso, é comum que adiemos tarefas importantes, buscando inconscientemente evitar a realização completa do trabalho que nos poderia levar ao sucesso. Esse atraso no cumprimento das etapas importantes reforça a crença de que não somos capazes e mantém o ciclo de frustração e autodepreciação. Além disso, a autossabotagem se apresenta na dificuldade de tomar decisões. A insegurança e o medo do erro, que derivam da sensação de não merecimento, fazem com que o indivíduo evite compromissos ou tente controlar excessivamente cada detalhe para se proteger do risco de fracassar. Esse controle excessivo e a indecisão drenam a energia emocional e mental, desviando o foco do que realmente importa. Em paralelo, muitas pessoas com essa sabotagem interna tendem a buscar a perfeição como uma forma de compensação. O perfeccionismo, porém, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que parece impulsionar para frente, ele trava o progresso pelo medo de não alcançar o ideal. A consequência é um ciclo de autocrítica e insatisfação contínua que afeta a produtividade e a autoestima. É importante destacar também que o merecimento distorcido pode levar à autoexclusão de oportunidades valiosas. Seja por medo do fracasso, do julgamento ou da rejeição, o indivíduo prefere sair de cena a correr o risco de brilhar ou ser observado. Essa fuga é um comportamento típico de autossabotagem e dificulta a evolução pessoal e profissional. Para enfrentar esses desafios, uma estratégia útil é o fracionamento das metas em pequenas ações consistentes, que tornam o processo menos assustador e mais manejável. Celebrar cada pequeno avanço ajuda a fortalecer o reconhecimento do próprio merecimento, criando um ciclo virtuoso de confiança e ação. Além disso, cultivar a autocompaixão e a paciência nesse percurso é fundamental para neutralizar o impacto negativo da autossabotagem. A transformação leva tempo e exige uma postura de gentileza consigo mesmo em momentos de dificuldade e queda. Muitos especialistas recomendam a criação de sistemas de apoio, como parceiros de responsabilidade, accountability partners, que ajudam a manter o foco e oferecem suporte emocional, diminuindo o peso da autocrítica interna. Neste bloco, fica evidenciado que a autossabotagem do merecimento é um empecilho invisível, porém potente, que impacta a produtividade e a realização de sonhos, e que sua superação exige estratégias conscientes, apoiadas no autoconhecimento e na construção gradual da confiança e do merecimento real. O papel do autoconhecimento e da aceitação na quebra do ciclo da autossabotagem. Para romper o ciclo da autossabotagem que nasce da crença equivocada sobre merecimento, uma das principais ferramentas a ser explorada é o autoconhecimento. Ele atua como a chave que abre portas para reflexões profundas e para a compreensão dos sentimentos e comportamentos que nos limitam. Autoconhecimento vai muito além do simples ato de pensar sobre quem somos. Trata-se de um processo contínuo e detalhado, que exige coragem para olhar para dentro, reconhecer as feridas emocionais, as crenças negativas e os padrões que tendem a se repetir. Por meio dessa ferramenta,
adquirimos consciência dos gatilhos emocionais que ativam a autossabotagem, permitindo que as escolhas deixem de ser automáticas e passem a ser conscientes. Quando reconhecemos que a autossabotagem é uma tentativa de autoproteção, fica mais fácil acolher esses comportamentos com compaixão, ao invés de nos culparmos. A aceitação do que se passa internamente é um passo transformador e libertador, porque permite diminuir a resistência e a luta interna que só aumentam o sofrimento. Práticas como a escrita reflexiva, journaling, meditação e a terapia podem auxiliar nesse processo, proporcionando espaço para dialogar com as partes de nós que resistem ao merecimento e ao sucesso. Também ajudam a discernir qual parte de nós tem medo, qual sente vergonha e qual deseja realmente ser livre dessas limitações. Outro aspecto da aceitação é compreender que o merecimento não é algo a ser conquistado lentamente, mas reconhecido no presente. Ou seja, você já merece coisas boas. Reconheça este fato para diminuir a pressão interna que pode gerar autossabotagem. A sensação de merecimento verdadeiro nasce quando você se respeita como um ser em evolução, com direitos, imperfeições e qualidades. Além disso, o alinhamento entre autoconhecimento e aceitação facilita a identificação dos valores pessoais que devem guiar suas metas e ações. Quando você age alinhado ao que realmente importa para você, a propensão à autossabotagem diminui, porque suas escolhas refletem seu verdadeiro eu, e não as crenças impostas pelo medo ou pela insegurança. Esse estado de presença consciente e conexão consigo mesmo ainda permite desenvolver resiliência diante dos erros e fracassos, que passam a ser vistos como oportunidades de aprendizado, e não como confirmação de inadequação. Neste bloco, o destaque está na importância de mergulhar fundo em si mesmo para entender e aceitar suas vulnerabilidades, pois esse é o solo fértil onde a mudança verdadeira e duradoura nasce. A importância da consistência e da prática diária para transformar o merecimento em autovalidação. Superar a autossabotagem, ligada ao merecimento, não é um evento isolado, mas um processo contínuo que exige prática, disciplina e paciência. A consistência no trabalho interno é a ponte que conecta o desejo de mudança com os resultados reais e duradouros. Uma das maiores armadilhas ao enfrentar crenças limitantes é o pensamento binário, que enxerga o progresso como sucesso total ou fracasso completo. Porém, a caminhada para reconhecer seu merecimento e agir a partir dessa consciência ocorre em pequenos passos diários. Não se trata de ser perfeito em mudar de mindset, mas de criar hábitos progressivos que, somados, vão redesenhando sua relação com o merecimento. A prática diária pode incluir exercícios simples mas poderosos, como começar o dia reafirmando seu valor com afirmações realistas. Por exemplo, eu sou digno do meu crescimento e do meu sucesso. Eu mereço cuidar de mim e dos meus sonhos. Essas frases não são mágicas, mas tornam-se ferramentas que, repetidas consistentemente, reprogramam seu cérebro para uma nova realidade emocional. Combinar essas afirmações com práticas de mindfulness ajuda a perceber quando a mente começa a sabotar, criando uma distância saudável entre o pensamento sabotador e sua identidade real. É esse estado de presença que permite escolhas conscientes e alinhadas com seu verdadeiro merecimento. Outra dica fundamental é o registro de conquistas, por menor que sejam. Celebrar pequenas vitórias pessoais, como concluir uma tarefa, enfrentar um medo ou simplesmente cuidar do seu bem-estar, ajuda a internalizar a ideia de que você é capaz e merece os frutos do esforço. O registro serve como um contrapeso contra o crítico interno que tenta minimizar suas realizações. A consistência nas práticas gera segurança emocional e reduz as recaídas naturais do processo de mudança, que devem ser encaradas com paciência e sem autocrítica severa. Cada vez que você retorna ao caminho, fortalece sua capacidade de enfrentar desafios emocionais e comportamentais. Além disso, um aspecto muitas vezes negligenciado é a importância de um ambiente que favoreça essa transformação. Estar próximo de pessoas que reconhecem e valorizam seu potencial ajuda a reforçar o sentimento de merecimento e encoraja o crescimento.
Se for possível, buscar grupos de apoio, comunidades online ou mentores que ofereçam suporte constante faz toda a diferença. Este bloco evidencia que a transformação do merecimento em autovalidação é cultivada no cotidiano, na soma de atitudes conscientes, na paciência com as dificuldades e na decisão firme de não se deixar dominar pela autossabotagem. Conclusão reflexiva, integrando o merecimento saudável na sua vida e convidando a ação. Ao longo deste roteiro, exploramos um tema profundo e delicado, como o merecimento, que deveria ser fonte de motivação e autoestima, pode se transformar em um mecanismo de autossabotagem e limitar nosso crescimento. Entender esse processo é o primeiro passo para libertar-se dessas amarras invisíveis, que muitas vezes são tão sutis que passam despercebidas em nossa rotina. Agora, a grande questão que fica é: como integrar uma noção saudável e realista de merecimento no seu dia a dia? A resposta começa com a prática constante do autoconhecimento e da autocompaixão, que permitem acolher suas imperfeições e reconhecer seu valor incondicional, independentemente de resultados externos. Incorporar essa mudança no modo como você se vê e age exige coragem para se enfrentar, para sair da zona de conforto emocional e abrir espaço para o novo. É normal sentir resistência, medo ou insegurança no caminho, mas lembrar-se de que esses sentimentos fazem parte do processo ajuda a seguir firme. Um convite essencial é manter a prática de pequenas ações diárias que reforcem seu merecimento, desde dizer não quando necessário, até aceitar elogios com sinceridade, planejar objetivos que respeitem seu ritmo e, principalmente, reconhecer que você é digno de felicidade, sucesso e paz interior. Refletir sobre onde o velho padrão da autossabotagem ainda atua em sua vida também é uma ação poderosa. Quando identificar esses momentos, escolha reagir com gentileza e não com autojulgamento, utilizando as estratégias que discutimos: questionamento das crenças, autocompaixão, pequenas metas e busca de suporte. Este roteiro não termina aqui. Ele é um convite à transformação contínua, uma jornada que requer seu compromisso diário. Aceite que terá altos e baixos, mas que cada passo rumo ao reconhecimento do seu merecimento é uma vitória significativa e uma forma poderosa de se libertar dos grilhões internos. Por fim, quero convidar você a compartilhar sua experiência nos comentários. Já passou por momentos de autossabotagem ligados ao merecimento? Que estratégias funcionaram para você? Sua história poderá ajudar outras pessoas que vivem essa mesma luta. Se gostou deste conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar recebendo vídeos que apoiam sua jornada de desenvolvimento pessoal de forma honesta e profunda. Lembre-se, você merece viver a sua melhor versão, não pela perfeição, mas pela coragem de ser quem você é todos os dias. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. Compartilhe nos comentários sua experiência com merecimento e autossabotagem. Sua história pode inspirar e apoiar outros que passam pelo mesmo desafio. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar crescendo e transformando sua vida com conteúdos profundos e reais. Juntos, vamos construir uma jornada de evolução genuína.